Amém. Graça. Pode acender ali. Bênção, né, irmãos? Nossa conferência está uma bênção. Amém? Então nós estamos aí para a reta final da nossa conferência. Que um pouquinho o nosso irmão Ed vai estar aí ministrando a palavra de encerramento. Vamos estar também dando uma breve apresentação da Fraternidade Filadélfia. Vamos estar orando pelas cidades aqui representadas. Amém? E uma bênção, ok? Vamos lá então, irmãos. Tive o privilégio de Deus de compartilhar essa palavra agora com os irmãos. Quero falar um pouco sobre alguns aspectos importantes da piedade, amém? E vamos pedir para que Deus fale conosco. Pai, obrigado por essa manhã, pelo privilégio de estarmos aqui como igreja reunidos. Que o Senhor fale conosco, que nós tenhamos sensibilidade para ouvir a sua voz, ouvir o seu coração, ó Pai, discernir os teus caminhos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui nessa manhã: qual é o mistério da piedade, ou segredo pelo qual toda verdadeira piedade é produzida? Nós tivemos algumas colocações aqui bem fortes, feitas pelos irmãos que ministraram aqui nessa conferência. Ontem pela manhã, né, nós tivemos aí uma palavra muito poderosa com o nosso irmão Masao Sugihara. Já descobrimos, né, que o pastor Roberto pode ensinar o Masao a contar piada, né? Amém? Vai ser boa, vai ser boa. O Masao trouxe uma palavra muito boa para nós aqui ontem pela manhã. E ele disse algo interessante aqui. Ele falou que muitas práticas aparentemente piedosas não têm valor algum devido não terem sido praticadas em amor. Então, nosso irmão Masao falou isso aí. Ou seja, você aparentemente pode estar fazendo a coisa errada sem isso ter um valor espiritual, sem ter algum valor para Deus, isso que você está fazendo. Então, isso é uma coisa interessante, preste bem atenção nisso. Você pode estar fazendo algo, até orando muito, você pode estar jejuando, você pode estar servindo, mas aquilo não tem o devido valor para Deus. Nós tivemos aqui o nosso irmão Fiuza, advertindo que qualquer desvio do Evangelho vai produzir uma encarnação indevida, ou seja, em vez de nós encarnarmos Jesus, vamos encarnar outra coisa. Encarnação parece um negócio meio... Está tão acostumado com o espírita, né? Mas é uma palavra muito... A encarnação é boa, não estamos falando de reencarnação, tá? Encarnação. Amém? Você tornar a sua fé praticável. Amém? É você pegar Jesus, viver Jesus, encarnar Jesus, ser Jesus. Amém? Então assim, ele falou algo interessante. Então qualquer desvio do Evangelho, se você entrar para outro Evangelho, você vai produzir outra coisa que não é Jesus. Isso é muito sério também. Isso é muito sério também. O nosso irmão JC aqui de noite falou que não se arrepende de nada que fez em prol do Evangelho, pois tinha a cruz como centro. Interessante, né? Outra coisa bem interessante. Não se arrepender de nada que fez em prol do Evangelho, pois tinha a cruz como centro, né? Então nós vamos observar aqui muito interessante, né? Hoje nós encontramos muitas pessoas supostamente machucadas, feridas, e decepcionadas. Acredito que faltou algum elemento na sua suposta piedade.
Faltou algum elemento base para a sua suposta piedade. Então, irmãos, viver piedosamente não é simplesmente decorar uma lista de coisas corretas que eu devo fazer, e sim também o motivo e a fonte correta pelo qual fazemos essas coisas. Amém? Então não é simplesmente você fazer alguma coisa correta, você decorar uma lista de coisas corretas que você deveria fazer. Mas a verdadeira piedade tem a motivação correta e a fonte correta pelo qual te move a fazer aquilo que você faz, ou aquilo que você deveria fazer. Amém? Então, tudo isso aqui vai entrar num bolo aqui que nós vamos conversar aqui nessa manhã, em nome de Jesus. 1 Timóteo, no capítulo de número 3, versículo 14 a 16, diz: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então Paulo aqui está orientando o seu discípulo. Ele já falou aqui uma série de coisas, de recomendações. Ele deixou uma série de recomendações piedosas, e ele disse: escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Amém? Então, irmãos, eu quero ter uma ministração aqui mais prática nessa manhã. Mas o que acontece? Depois de Paulo dar a orientação ao seu discípulo, ele fala aqui de um mistério, né? Que já não é um mistério, mas que está sendo revelado. Ou seja, como nós podemos genuinamente viver uma vida piedosa, né? Qual o elemento fundamental que nós precisamos compreender para que a piedade que nós possamos manifestar seja uma piedade segundo o coração de Deus, e não apenas uma atitude religiosa exterior. E aqui nós temos o segredo, né? Para quem deseja viver a piedade segundo Deus, para quem deseja ter lá no profundo do seu ser essa profunda devoção por Deus, esse desejo de viver em santificação e essa força que move para viver para a glória de Deus, como isso pode ser despertado em nós, ativado em nós de forma profunda. E o segredo aqui, irmãos, se nós olharmos aqui, você vai observar alguns aspectos muito interessantes que o texto bíblico fala, né? Ele fala que, o mistério é esse: aquele que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, aqui nós temos então a fonte divina de tudo que se pode ser chamado de piedade, a fonte divina. E se nós olharmos aqui plenamente, irmãos, está falando o quê? Da compreensão da obra de Cristo, do Evangelho. Sem a devida compreensão do Evangelho, da obra da cruz, não existe verdadeira vida piedosa. Não existe, esqueça disso. E aqui nós temos, por exemplo, um texto muito importante em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, diz o seguinte: Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, preste bem atenção: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Ou seja, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. A graça, amém? Educando-nos para que, renegadas a impiedade, então nós tem a piedade e tem a impiedade. Então a graça, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas,
vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí, lembrei do Alex. Olha aí. Passa a lixa. Deixa eu falar algo para você que muito importante, muito importante. O maior engano que o diabo pode produzir em alguém ou em alguma igreja é a ideia de que a graça de Deus é o problema que faz com que as pessoas não vivam piedosamente. Ele está trabalhando muito fortemente sobre isso. Irmãos, eu percebo claramente que apesar da imaturidade de algumas coisas, mas eu percebo claramente um agir poderoso do Espírito Santo para resgatar esse tema na igreja. O tema da graça de Deus, né? Isso não é uma pessoa que está falando, isso é um mover de Deus, é um sopro do Espírito trazendo. Esse assunto tem trazido grandes problemas para muitos líderes. Porque a grande realidade é quando você tem um encontro com a graça de Deus, certas prisões que vocês tinham, que nós tínhamos trazidos pela religiosidade e pelos líderes fraudulentos que gostavam de manipular as pessoas com maldições, com autoritarismo, com certos ensinos que não são ensinos do Novo Testamento, ensinos, usando ensinos bons de forma errada. Certamente essas pessoas, quando elas descobrem a graça de Deus, elas ficam livres de tudo isso. Então é mais fácil nós, em vez de nós nos arrependermos, em vez de nós buscarmos entender a graça de Deus, em vez de nós buscarmos entender o Evangelho, é mais fácil nós combatermos e começarmos a falar de qualquer pessoa que fale sobre a graça de Deus, que está ensinando sobre a hipergraça. Afinal de contas, eu não gosto muito desse termo, José Carlos sabe disso, porque a graça é hiper mesmo. Mas existem alguns ensinos aí equivocados sobre a graça, que são classificados hoje como hipergraça. Mas se todos os teus pecados, sendo perdoados em Cristo, de forma absoluta, não for hipergraça, eu não sei o que é graça. A graça, ela é hiper mesmo, é um escândalo da graça. É superabundante graça. Então assim, irmãos, o problema nunca foi a graça, o problema é quem não entende a graça. E o diabo vai fazer de tudo para você ter uma boa religião e não conhecer Ele, não conhecer a graça de Deus. Então, esse é um engano. A Bíblia diz claramente aqui, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Não tem como você viver a verdadeira piedade sem a graça de Deus. Porque se você pode viver a verdadeira piedade sem a graça de Deus, você está dizendo que Deus se enganou em enviar Jesus para morrer no seu lugar. Você está dizendo, eu não precisava de Jesus, eu conseguia por mim mesmo. Isso é muito grave. Não tão recentemente, um irmão lançou um livro sobre a graça. Eu fui no lançamento do livro, esse irmão é uma bênção, mas eu fiquei tão triste com ele. O que mais me pareceu aquele lançamento uma forma dele proteger seus colegas pastores, do que verdadeiramente ele querer se preocupar em ensinar e trazer o verdadeiro ensino da graça. Porque realmente nós temos muitas pessoas aprisionadas na culpa, no medo, na condenação. Muitas pessoas que acham que nunca mais vão prosperar na vida porque saíram de certos lugares e o tal líder disse que eles estavam debaixo de maldição. Então nós precisamos entender, irmãos, que a graça de Deus é um assunto fundamental e não temos outro assunto que não seja a graça de Deus. Amém? Vamos encontrar na graça de Deus a provisão de Deus para a vitória sobre o pecado e a capacitação para uma vida piedosa. Amém?
Aqui nós temos algumas coisas baseadas nisso que precisam ficar claras. A graça e somente a graça deveria ser sempre a base do nosso relacionamento com Deus. Paulo fala algo muito interessante. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você. Que interessante. Fala para o teu vizinho: a graça de Deus é suficiente para você. Irmão, o que é suficiente? Que não precisa de outra coisa que não seja ela. Que ela é suficiente. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ou seja, Paulo estava aqui, na compreensão desse relacionamento com Deus. Ele recebeu essa compreensão muito clara, que a graça de Deus era suficiente. A graça de Deus é suficiente para te libertar da pornografia. A graça de Deus é suficiente para te libertar do egoísmo. A graça de Deus é suficiente para que nós possamos ter uma igreja completamente entregue e consagrada a Deus. A graça de Deus é suficiente. Amém? Infelizmente, muitas pessoas se convertem, E inicialmente a mensagem da conversão é essa: venha como você está, a graça de Deus é suficiente para você. Mas no outro dia, no primeiro dia da sua caminhada cristã, parece que os outros aspectos que nós precisamos responder diante de um Deus tão santo, diante de uma mensagem tão poderosa, diante de um chamado de Deus para uma vida tão abundante, de uma vida tão diferente desse mundo, uma vida que não busca seus próprios interesses, uma vida que não se ressente do mal, uma vida generosa, uma vida doadora, uma vida perdoadora. Diante desse padrão de vida cristã tão sublime, tão grande, tão superior a qualquer padrão mundano, qualquer padrão moral do mundo, até que eu chegar a Jesus era pela graça. Agora que eu estou com Jesus, eu preciso me virar e dar um jeito para viver esse padrão de vida que eu agora comecei a ouvir. Irmão, você pensa o seguinte: de repente você tem alguém que semana passada aqui indo para Volvo, parece que uma mulher embriagada matou um motoqueiro. Vamos imaginar que você era esposa desse motoqueiro. Você era esposa do motoqueiro. E acabou que seu esposo acabou de falecer sem estar fazendo nada errado, simplesmente porque uma mulher decidiu beber acima do que ela deveria beber. E de repente você, na semana seguinte, você ouve, você vem para um culto, você está mal, você está precisando de uma resposta, você está precisando de um alívio, você está precisando de alguma coisa. E de repente você ouve sobre a graça salvadora e você entrega a sua vida a Jesus. E daqui a pouco você tem que lidar com algo muito poderoso do Evangelho, por exemplo, amar os seus inimigos, perdoar. E aí você tem que lembrar que esse perdoar inclui a mulher que acabou de matar o seu esposo porque estava embriagada. Agora, a graça de Deus é suficiente para capacitar esta mulher que acabou de perder o esposo, para que possa perdoar essa outra mulher. E a graça de Deus também é suficiente para libertar de uma culpa que nada poderá ser suficiente que não seja essa graça para esta outra mulher que acabou de matar um homem.
por uma atitude sua, imprudente. O Evangelho tem tanta resposta para a mulher que matou, tanto resposta para a mulher que acabou de perder o seu marido. O Evangelho é suficiente. A graça de Deus é suficiente. E talvez você ficou muito assim chocado quando o Tiago falou do testemunho dele, né? Mas nós já vamos chegar lá. Nenhum passo rumo à maturidade, rumo à piedade, pode ser fora do caminho da graça. Ninguém vai alcançar maturidade, ninguém vai alcançar piedade se não for pelo caminho da graça. Ó insensatos, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Ou seja, não tem nenhum tipo de transformação genuína que não seja pela fé na obra de Cristo. Não tem. Também, irmãos, a partir do momento que nós temos entendimento que essa graça é suficiente, não tem tipos de pecado que sejam também tão poderosos assim que a graça não seja suficiente para libertar. Pode ser craque, pode ser torcer para o Corinthians. A graça é suficiente. Daqui a pouco o irmão Daniel vai queimar aqui. Ah, essa camisa, aleluia. Nós vamos cantar aquela música: vou passar pela cruz. Mas irmão, por um lado é o seguinte: se você não está conseguindo andar em vitória sobre algum pecado, você precisa conhecer a graça de Deus. Por outro lado, nos anima o seguinte: que não tem caso perdido para Deus. Não tem caso perdido, irmãos. Não tem caso. Seja na área do pecado, seja na área da saúde, seja na área do emocional, não tem caso perdido para Deus. A graça de Deus é suficiente. É suficiente. Essa vida piedosa, essa santidade pessoal, essa vida piedosa, precisa ser fruto de uma entrega ao amor incondicional do Pai. Amém? Nós precisamos entender o seguinte, irmãos. Nós precisamos entender para quem que os textos estão escritos. Amém? Deixa eu falar algo para você. Se uma pessoa está andando em uma área de forma indevida, pecaminosa, e você vai conversar com ela, e ela não reconhece que aquela área é pecado, isso é um problema, isso é um problema, isso é um outro problema. Ok? Provavelmente nem crente aquela pessoa é. E nós ficamos confundindo os assuntos. Para quem ainda não está convencido do pecado, o trabalho do Espírito Santo é convencer essa pessoa, que para mim é não crente normalmente, sobre o pecado, a justiça e o juízo de Deus. Porque não tem solução, não tem solução para quem, se eu acredito que bater em mulher é normal, não adianta Deus ter me dado uma provisão chamada graça para mim andar em vitória, não bater mais em mulher, porque eu simplesmente não acho que aquilo eu preciso de graça, eu não preciso de nada. Então, normalmente, nós confundimos os públicos. E aí o que acontece, meu irmão? Agora, para a igreja, você já foi convencido da sua situação antes de Deus, você já foi convencido pelo Espírito Santo que você foi concebido em pecado, você foi convencido pelo Espírito Santo que você não tinha como se auto-justificar diante de Deus, e você então começou a andar nesse chão da graça de Deus.
E a partir daí o que acontece é o seguinte, meus irmãos. Muitas pessoas dizem o seguinte: a igreja não fala de pecado. Ok, mas só falar de pecado não resolve. Eu já falei isso para vocês aqui. O cara que está lá no bar, que está bebendo, ele já sabe que beber é ruim, porque a mulher dele já fala para ele todo dia. É ou não é? Ele já está vendo a vida dele. A boa notícia é você contar para ele como que ele pode sair daquela situação. Amém? Certamente, se tem algum irmão aqui, se você é crente de verdade, e você de alguma maneira está andando na imoralidade sexual, você está acessando sites indevidos, você está cobiçando quem não deveria, você certamente já sabe que isso é indevido, você certamente já não quer mais isso. Mas a grande questão é, irmãos, que as pessoas acham que se eu ficar aqui o culto inteiro falando contra a imoralidade, vai fazer com que você saia daqui e não ande mais em imoralidade. Essa não é a realidade. Você vai ter força para vencer a imoralidade se você descobrir o que Cristo fez por você em relação à imoralidade. E se você crê no que Cristo fez por você em relação à imoralidade, você vai andar em vitória sobre a imoralidade. Foi o que aconteceu com o Tiago. Certamente não precisava nem de crente do lado dele para falar sobre maconha. Certamente o pai dele já falava, os familiares já falavam, bons amigos já falavam, ele mesmo já percebia alguma coisa, que aquilo não era bom para ele. Mas certamente só falar que ele deveria sair daquilo não resolveria a situação dele. Aí o que acontece, irmãos? Ele poderia pegar, começar a conviver aqui. Então eu conto para ele que ele não poderia mais usar maconha. Ele não usa mais, tá, irmão? Só falando assim, tá? Para deixar claro. Mas ele usava, e parece que usava bastante. Por isso que era flamenguista. Agora, ele andando com Jesus, e ele focando em Jesus, ele descobriu que Jesus venceu a maconha por ele. É verdade. Exatamente isso. Pronto. Isso é uma coisa muito poderosa, irmãos, do Evangelho. Está entendendo? Está entendendo? Você está entendendo? A verdadeira fonte da piedade, o mistério da piedade foi revelado, é a obra de Cristo. Não tem como você andar verdadeiramente de forma piedosa se você não entender aquilo que Cristo fez por você naquela cruz. Não tem como, é impossível. No máximo que você vai conseguir é virar uma pessoa religiosa. Irmão, é tão triste quando alguém ainda está começando a caminhar conosco e tem dificuldade em relação ao cigarro e tem que se esconder. Sabia que eu faço de conta que não vejo a pessoa, porque eu sei que a pessoa tem vergonha. Por quê? Porque parece que ela não pode conviver conosco e contar para nós, dizendo: eu não estou conseguindo andar em vitória sobre o cigarro. E normalmente é a ansiedade ali. É verdade. Aí a gente ministra coisa errada. Aí a pessoa... Você acha que a pessoa já não sabe, irmãos? É só pegar a carteira de cigarro e olhar atrás. Ela já sabe que aquilo é ruim. Mas o que acontece então, irmãos? Nós achamos que condenando, como que você pode ser crente e ainda não parou com isso? Como que você pode ser crente e ainda não parou com isso? E você não parou com outras, só que você sabe esconder melhor. Só vai ter dois caminhos para a pessoa: ou ela vai se afastar do convívio, ou ela vai viver de maneira hipócrita.
A pessoa começa o seguinte: puxa, rapaz, ser crente é muito difícil. Já que eu vou errar mesmo, agora que eu vou errar mesmo. Normalmente a pessoa se afasta. Ou ela entra num ciclo vicioso de cair mesmo, já que eu não consigo, já que é... A graça inverte os polos da ética religiosa, muda a direção da nossa espiritualidade. Tudo se torna uma resposta a esse amor e salvação, e não um meio para tal. Nós passamos, irmãos, a ter, isso é um sincronismo muito poderoso. Obedeço porque sou justo, e não para ser justo. Todo o meu relacionamento passa a ser uma resposta à graça de Deus. Eu tenho falado muito sobre isso, irmãos. Você tem que aprender a fazer a pergunta certa. Eu não estou incentivando ninguém a continuar fumando, porque é muito ruim para você. Eu jamais incentivaria alguém que está preso no alcoolismo a continuar vivendo no alcoolismo, porque é muito ruim para a sua família, para a sua vida, isso destrói. Mas nós precisamos entender a provisão que Deus nos deu, entender que a verdadeira piedade vai frutificar quando nós entendemos o que Deus fez por nós. Então, a pergunta certa é, em relação a esta área que eu estou passando, o que Cristo fez em meu favor? Está entendendo? O que Cristo fez em meu favor em relação a essa área que eu estou passando? E aí nós devolvemos a centralidade para Cristo. E sabe o que acontece? E quando você vê a resposta do Espírito Santo em relação àquilo que Cristo fez, isso desperta em você uma fé e desperta também em você uma gratidão eterna por Jesus. Não tem como, irmãos. Irmãos, depois do que eu passei na saúde, e amanhã 9h30 da manhã, eu vou estar lá com a doutora Karen, aqui no Hospital Nossa Senhora das Graças, apresentando minha ressonância magnética. Cheio de alegria. Já ouvi boas notícias, eu estou tentando ver qual a melhor que ela vai contar agora, uma nova. Aleluia! O Davi esteve comigo aqui em Campo Largo, há uns 2 anos atrás, e viu a agonia, né? Tudo que aquele médico disse que não poderia acontecer comigo foi o que aconteceu, porque ele não conhecia a graça de Deus. Agora, irmãos, isso traz assim, tem hora que eu estou na minha casa assim, tem hora que toco uma canção assim, irmãos, começa a chorar, falar, meu Deus, Senhor, o Senhor é tão bom. Essa é verdadeira vida que Deus tem para nós. Por que eu quero pregar? Porque eu quero contar para o mundo que Deus é tão bom. Você está ali vendo a pessoa sofrer ali no alcoolismo. Como eu disse na casa de recuperação lá em São Paulo, eu não vim aqui dizer para vocês que vocês serão libertos. Eu vim contar para vocês que vocês já são libertos. E vocês não sabem disso. Pregar o evangelho é contar isso, é contar o que Deus já fez em favor do homem, que o homem jamais poderia fazer pelas suas próprias forças. Isso gera, irmãos, uma coisa muito poderosa. Você imagine, você ali matou uma pessoa, e você recebe a graça de Deus, e você então entende que Deus pagou pela sua culpa. E o pagamento foi maior do que você tinha feito, porque Deus deu o seu próprio Filho em oferta pelo seu pecado.
se isso não mexer com as suas engrenagens do seu ser, ao ponto de despertar em você uma devoção a Cristo profundamente, irmãos, nós vemos pessoas sinceras, principalmente velhinhos, irmãos, que de alguma maneira acreditaram que foram alcançados por alguma dádiva de algum santo, e eles têm uma disposição depois até de subir escadarias, eles têm disposição de ir em romarias, eles têm disposição de viajar longe. Por quê? Porque eles estão tão gratos àquilo de forma ignorante. Como não pode ser a igreja de Jesus ao descobrir o tamanho amor de Deus por nós em Jesus Cristo? Se isso não é suficiente para despertar em nós uma vida piedosa, nada é suficiente. Nada é. Irmão, sabe o que é de fato santificação? Eu vou te falar aqui o que é a santificação. Você quer ser alguém mais santificado? Você quer alguém que está crescendo na santificação? Você cresce em santificação à medida que você cresce na consciência da graça. A medida de santificação que você experimenta é a medida de consciência da graça que você tem. Grava essa aí. A medida de piedade que você experimenta é a medida de consciência da graça que você tem. Porque, aumentando a consciência da graça, eu tenho vontade de doar graça. Pega essa aí. Na nova aliança, o ensino sobre o amor, amar a Deus, é sempre importante. É sempre importante. Mas 1 João diz que o amor não consiste em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou. Amém? Se eu fosse te receitar aqui, fazer uma receita clínica, você chegasse para mim aqui no consultório pastoral, e você falasse, eu não consigo amar a Deus, eu ia te dar a receita. Medite 3 vezes ao dia no quanto você é amado por Ele. Por que você ama sua mãe? Por que você ama tanto sua mãe? Porque você foi muito amado por ela. E a gente acha que o que vai despertar em nós piedade é as coisas mais profundas da profundeza. Não existe coisa mais profunda do que quando Deus fala, eu perdoei os teus pecados de uma vez por todas. Você não é só um pecador perdoado, mas agora eu te acreditei a minha justiça. Desse modo, a graça opera a lei do amor. Quem recebeu o perdão, perdoa. Receita, eu não consigo perdoar. Medite 4 vezes ao dia o quanto você foi perdoado por Deus. Sim? O resultado vai ser o quê? Você vai ficar com vergonha. Como que eu posso reter o perdão de alguém se Deus, sem nunca pecar, me perdoou? A receita é essa. O problema é o seguinte, a pessoa chega e fala assim, Kleber, se eu não consigo amar Deus, se esforça mais para amar Deus. O cara sai e vai tentar de novo. Ele volta o seguinte, não amando a Deus de novo. O homem nada tem, se do alto não lhe for dado.
Aquele que recebe perdão, perdoa. Quem muito foi amado, esse muito ama. Olha que coisa interessante, Lucas 7,47. Portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Irmãos, não significa que alguém foi pouco perdoado, mas significa que nós temos a compreensão de quanto nós fomos perdoados. Quando nós temos a compreensão do quanto nós fomos perdoados, muito nós amamos. Olha que coisa poderosa. Aí desperta a verdadeira piedade. Aí nós vamos parar o seguinte, porque é o seguinte, o que tem que te motivar, o que tem que te mexer no seu interior, fazer com que você viva piedosamente, é essa resposta à graça de Deus. Então você não está indo plantar igreja por causa de uma denominação. Você não está indo plantar igreja porque você está esperando crescer na hierarquia daquela denominação. Você não está indo plantar igreja porque você está esperando o salário de alguém. Você está indo plantar uma igreja em resposta à graça que você recebeu. Você está indo evangelizar em resposta à graça que você recebeu. Você está indo amar em resposta à graça que você recebeu. Você vai trabalhar na staff em relação à graça que você recebeu. Mas as pessoas não me reconhecem, elas não cumpriram a parte delas, elas não falaram meu nome. Isso você não interessa para você, porque interessa é aquilo que Cristo fez por você. Glória a Deus. Ó a consciência de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, ele fala o seguinte: e ele morreu por todos. A gente pega o versículo bíblico, né, e fica lendo assim de maneira corrida, tem que parar assim para refletir. E ele morreu por todos. Nossa, que coisa poderosa. Ele morreu por todos. Esse todos inclui eu. Ele morreu por mim. Ele morreu por... Como que nós vamos ter carência emocional e dizer ninguém se preocupa comigo? Como ninguém se preocupa com você? Ele morreu por você. Ele morreu por você, ele morreu por todos. Eu estou passando uma lutinha aqui com Jesus agora, não sei se vale mais a pena ser crente. Como não, filho? Você ia para o inferno. Ele morreu por todos. Ó a consciência, ó aquele que responde à graça de Deus, ó a piedade aqui, ó. Ó a piedade aqui, ó. Ó que coisa poderosa. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Ao mistério da piedade. Quando eu sei que Ele morreu por mim, eu não consigo mais viver para mim mesmo. Irmão, você tem uma ideia assim, extremamente numa geração carente, que os pais não fizeram o trabalho, que deveriam representar Jesus e tal, né? Eu lembro que tinha um rapaz, há muitos anos atrás, que o bicho era, rapaz, ele era um atleticano, mano. Quando você quer falar um palavrão forte, que você fala que o cara é atleticano. É uma ofensa forte, assim, contra a honra, assim, da pessoa, assim. Nossa, não, aí é difícil também, né? Corintiano. Hein? O rapazinho era malandro. Malandro. Ele tinha um ursinho no carro dele, já de propósito. E aí, de repente, ele convidava a moça, vamos sair comigo? E estavam assim, Aí de repente já tinha um ursinho lá atrás, aí o ursinho já usado, já sujinho. Aí ele, de repente ele falava, puxava assim o ursinho, mostrava para a mocinha, isso aqui é para você. Eu fico pensando, irmão, como nós deveríamos fazer aqui,
Se você sabe que o seu marido foi lá e te protegeu, você fala, nossa, tem mulher até que coloca o cara em confusão, né? O cara vai lá, o que é? Você tá olhando pra minha esposa e tal. Aí o cara apanha ainda, aí fica chato, né, cara? Puxa vida. Aí judia, né, cara? Eu dou uma olhada pro cara primeiro, se eu ligo pro 190 ou se eu vou lá, entendeu? Se eu ver assim o carinha meio... mas pode ser lutador, ter técnica também, né? Depois que eu descobri o MMA... Agora é o seguinte, você já parou para meditar o seguinte... Deus está falando o seguinte, eu te amo tanto que morri por você. Irmãos, mas a grande tristeza, e por isso que nós não temos uma igreja verdadeiramente piedosa, é que parece que para nós isso é mensagem para novo convertido. Se imagine se a moça fica toda encantada com o ursinho que o cara está lá. Você descobrir que alguém, que o próprio Deus se fez homem. Aí entra aqui o mistério da piedade. Veio em carne para morrer pelos seus pecados. O que deveria desencadear em cada um de nós então? Para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Pessoa que verdadeiramente entendeu que Jesus morreu pelos seus pecados, ela não vive mais para si mesma, mas ela vive por aquele que morreu em seu lugar. Aí é verdadeira entrega a Jesus. Não é entrega mais para uma religião, não é entrega mais para uma denominação, não é entrega mais por causa de um pastor, não é entrega mais por causa de uma placa, não é entrega mais por causa de um título, é entrega por causa do amado. Nada para uma igreja assim. Nada para. Nada para uma pessoa assim. Porque ela descobriu o mistério da piedade que foi revelado em Cristo Jesus. A palavra piedade designa a vida cristã vivida como resposta de gratidão ao que Cristo fez. É uma gratidão profunda. Meus irmãos, você não sabe como comigo funciona assim. Qualquer oportunidade que eu tenho de pregar, eu fico lembrando assim, Deus, de falar, de evangelizar, de fazer qualquer coisa, eu fico pensando assim, meu Deus, se não fosse a tua graça, eu nem poderia mais falar. Eu não poderia mais falar. Hoje eu não estaria falando. Meu irmão, nós precisamos ir numa profundeza muito grande. 1 Timóteo, eu vou indo para a conclusão aqui. 1 Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 a 8, diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Exercita-te pessoalmente na piedade. Eu creio que, particularmente, a primeira forma de nós nos exercitarmos na piedade é entendermos o seguinte, que a igreja, a Bíblia e tantas outras coisas, elas são formas de nós conhecermos Jesus. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Jesus. Essa semana eu estava na minha casa, irmãos, as nossas músicas têm negado a Jesus. As músicas são as maiores doutrinadoras, as maiores ensinadoras que nós temos. Normalmente pode escutar ali uma música, né? Você vê assim que a música ali,
ela acaba negando Jesus. Acaba negando Jesus, irmãos. As nossas orações acabam negando Jesus. Não é se depreciando que você está andando de forma humilde. Isso não é se humilhar. Não tem humilhação maior para o homem que ele reconhecer que Cristo é a sua justiça. É você abrir mão da sua justiça própria e reconhecer que Ele agora se tornou a sua justiça. E como que nós achamos que se humilhar diante de Deus é ficar se depreciando? E não assumimos verdades tão poderosas. Eu agora sou a justiça de Deus em Cristo e não sou mais um pecador. Eu posso pecar, mas eu não sou mais um pecador. Enquanto você continuar achando que é um pecador, você vai ter fé para pecar. Quando você começar a crer que Cristo é a sua justiça, você vai ter fé para andar em justiça. Vamos se exercitar na piedade, nesse relacionamento com Jesus, para conhecer Jesus. Jesus, 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 Jesus. Eu quero Jesus, eu quero conhecer Jesus. É Jesus. Não faça aquele tipo de plano de leitura bíblica para constar. Hoje eu já li 5 capítulos. A resposta é depois dos capítulos que você leu, quanto de Jesus você conheceu. Isso é importante. Amém? Os irmãos do louvor podem subir aqui. Eu tinha mais 2 tópicos. Vamos respeitar o nosso horário, né? Eu estava meditando aqui. Preste bem atenção aqui comigo. Ei, Ariel, o que você acha disso aqui? O que você acha desse texto aqui, ó? Pois exercício físico para pouco é proveitoso. Não, irmãos, depois que eu comecei a tomar um pouco de consciência sobre alimentação, eu estou com um personal me treinando. Eu fico pensando assim, irmãos, eu vou chegar para o meu personal amanhã à tarde, que eu tenho aula com ele 17 horas, vou falar, eu estou com um versículo aqui. Vou chegar para ele, pois o exercício físico é para pouco, é proveitoso. Porque quando eu vejo ele falando de exercício físico, ele fala, Cleber, isso é tudo. Cleber, esse exercício físico é tudo. E ele fala, pois exercício físico para pouco é proveitoso. Sabe por quê, irmãos? Perto do exercício da piedade, o exercício físico é de pouco proveito. Se você já sabe que o exercício físico tem proveito, perto da piedade tem pouco proveito. Então a piedade é muito poderosa. Por quê, irmãos? Porque ela tem proveito para essa vida e tem proveito para a tua eternidade. Paulo tinha consciência que um dia ele chegar diante do justo juiz. Na consciência do evangelho que ele recebeu, ele aprendeu a responder ao evangelho e viver de forma piedosa. E ele sabia que essa resposta que ele tinha dado ao evangelho teria proveito não só para esta vida, mas para a eternidade, quando ele chegasse diante do justo juiz, onde ele receberia a coroa de glória, a recompensa dos homens e mulheres que viveram piedosamente, que não desperdiçaram a graça de Deus, mas viveram piedosamente nesta vida para a glória do amado Jesus. Nós vamos cantar aquela canção que diz, Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Se coloque de pé para exaltar Jesus. Aleluia. Eu queria que você realmente se doasse a Jesus hoje. A minha pergunta nessa manhã, o que Jesus representa para você? O que essa graça representa para você? É Ele que tem movido, é Ele que tem motivado, é Ele que tem tocado ao mais profundo do teu ser, para motivar você a acordar cedo,
para orar e falar: eu quero ter um encontro com o meu amado. Você vai acordar de manhã não porque tem alguém te cobrando. Você pode até pedir para alguém te ajudar. Me ajuda, meu irmão, eu tenho dificuldade de disciplina. Mas sabe por que você vai pedir para o irmão te ajudar? Porque você quer se encontrar com o teu amado. Você quer se encontrar com aquele que perdoa os teus pecados. Aleluia! Você quer se encontrar com aquele que levou todas as suas transgressões. Você quer se encontrar com aquele que levou